Bom dia, Douglas. Olha, com essa notícia do Deltan Dallagnol, não que você acaba totalmente com a Lava Jato, mas a Lava Jato já tem uma outra conotação que não é a que tinha antigamente. Foram quase 7 anos, 6 anos e meio de busca de corruptores, né? Porque corrupto era fácil achar. Se achava um corrupto e punia um cara só, botava um cara na cadeia. E eu sempre dizia, eu comparo um sistema de corrupção no Brasil e em qualquer outro lugar a um interruptor. Aliás, isso é um amigo meu, o Edgar, que sempre disse, se você tem um interruptor em que você tem vários botões para acionar várias luzes, né, que seria o corruptor, o dono de empresas, esses vagabundos, esses canalhas que roubaram dinheiro do país, estão soltos, a maioria está solta. Outros em prisão domiciliar em verdadeiros palacetes e daí por diante. E agora nem sei se vão ficar e tal. Ex-chefes de Estado e daí por diante. Você vê que os processos mesmo contra o Lula já estão sendo trancados. Já foi trancado, por exemplo, o processo da Odebrecht, acho que de Angola e daí por diante. Então a Lava Jato tem uma conotação completamente diferente. A saída do Deltan Dallagnol não é que ela significa o fim da Lava Jato. A Lava Jato já subiu no telhado faz tempo. Eles querem acabar com a Lava Jato há muito tempo. O Deltan Dallagnol foi só consequência daquilo que os políticos brasileiros querem, e com apoio do Supremo também, de acabar com a Lava Jato. Primeiro, isso para enfraquecer demais o Moro, que nunca foi bem visto pelo Supremo. O Moro nunca foi um nome aceito para ir lá para o Supremo. Isso é uma coisa clara, óbvia e cristalina. O Moro é persona não grata no Supremo. Não queriam o Moro lá. Quando o Moro, de repente, assumiu no governo do Bolsonaro, e acho que ele foi um erro terrível que ele cometeu, ele ali dentro do governo Bolsonaro, ele deixou de ser um concorrente à presidência da República, porque o Bolsonaro não divide a bola com ninguém. É ele mais ninguém. Se alguém aparecer mais do que ele, tá ferrado. Eu me lembro que muito antes do Moro assumir, do governo Bolsonaro assumir, eu fiz uma entrevista até longa com o Moro nos estúdios de Brasília, e no dia que eu fiz a pesquisa, a entrevista com o Moro, saiu uma pesquisa do Datafolha que o Moro já era o cara mais bem avaliado dentro do governo Bolsonaro, sem o governo Bolsonaro começar. Que ele era um cara que tinha uma avaliação melhor que a do presidente antes do presidente assumir, depois de uma votação super, hiper favorável ao Bolsonaro, que deixou os outros de joelhos, né? O Haddad perdeu de lavada. Então o Bolsonaro estava com moral ainda, mas o Moro tinha uma avaliação maior que a dele. E a pergunta que eu fiz para o Moro foi uma pergunta tão pertinente, é que ninguém lembra das entrevistas que a gente faz e tal, e eu vou chegar até o Douglas. Mas perguntei ao Moro, falei, vem cá, não começou o governo ainda, e você já é o cara mais bem avaliado aqui dentro do governo Bolsonaro. Isso não pode despertar um ciúme por parte do presidente da República? Ele foi naquela, não, Datena, porque você sabe, né? Aquele jeito dele responder. Mas a pergunta tinha tudo a ver, porque realmente dentro de um governo personalista do presidente Bolsonaro, isso é característica dele, né? Se o cara começa a dar indícios de, na opinião dele, traição ou de não rezar na cartilha dele, ou querer ser concorrente dele, porque o Moro dentro do governo Bolsonaro, com todas as avaliações ruins que o governo vinha tendo antes dessa última pesquisa da Folha de São Paulo, que ele subiu a 37%, caiu a rejeição, o Moro era disparado o cara mais bem avaliado. Ele era, no mínimo, 2 vezes melhor avaliado que o presidente da República. Não precisa mexer na imagem, não, que eu subo a cadeira aqui. Aliás, mexe na imagem, que eu não quero mexer na cadeira, tá tão bom do jeito que eu estou aqui. Se não puxarem a minha cadeira, antes de eu terminar o comentário, tá bom demais. Então, o Moro era um concorrente direto ao governo da República, ainda é, mas não com tanta força mais, porque vão desmoralizar as ações todas que fizeram da Lava Jato, já estão fazendo isso, os bandidos já viraram mocinhos, os bandidos já estão virando mocinhos. Eu acho que quem roubou
a República deveria ser destituído das empresas que era dono, né? Quem quer que seja, fosse colocado na rua, que se tomasse todos os bens desses caras que visivelmente roubaram, delação premiada é uma ova, tinha que ficar um tempo na cadeia, mesmo com delação premiada. A delação premiada no Brasil não é delação premiada, é delação super, hiper premiada. O cara fica na cadeia 2 dias, sai de lá e mais bilionário do que entrou. Está entendendo o que eu falei ou não? Quantos já aconteceu isso? Quantos? Inclusive esses caras que estão patrocinando o Corinthians, os caras já passaram pela Operação Lava Jato. O dono dessa Neoquímica aí, que era outra empresa, ele pagou 1 bilhão, acho que aos cofres do governo, devolveu 1 bilhão. O cara que devolve 1 bilhão levou quanto ilegalmente? E se ele fez delação premiada, ele cometeu crime. E hoje está patrocinando o Corinthians. Ô Agostinho, eu preciso falar alguém mais aí da Operação Lava Jato que ficou rico, preso, ou que está rico, preso ainda? Não preciso. Não. É desnecessário. Não é o caso. Então não vou falar, já que você não quer. Eu queria falar, mas você não me deixa. Não. Eu quero falar, mas você me censura. Não, então, jamais. Se você me censura, eu não falo. Mas basta você olhar no cenário, no contexto aí, para ver qual é a parada, entendeu? Teve cara que ganhou dinheiro dentro da cadeia, muito mais do que fora da cadeia, né? E ainda se preservou de não levar um tiro na testa, porque mexeu com gente séria e com gente pesada pra caramba, com bandidos da pior qualidade, porque gambá cheira gambá, né, meu amigo? Gambá cheira gambá. E gambá, mesmo reabilitado, é gambá ainda. Continua gambá. Se o gambá entrar, por exemplo, no galinheiro, for lá comer os ovos da galinha e comer a galinha, e depois você dizer pro gambá, olha, você vai ficar preso aí 2 dias e soltar o gambá, ele sai de lá o quê, Agostinho? Com o mesmo cheirinho, com a mesma vontade de comer ovo de galinha. Sai gambá. Gambá. Sai gambá. Então, desmoralizaram a Operação Lava Jato há muito tempo. Eles queriam muito mais prender a polícia e os agentes do Estado, né, da Receita Federal e daí por diante, do que propriamente os bandidos que cometeram um crime de lesa pátria num país pobre, emergente, né, em que roubaram pra caramba. Eu era favorável a tirar a empresa do cara, tomar tudo que ele tem e deixar o cara livre. Porque o corrupto sem dinheiro que o alimenta, ele fica desesperado. Deixa o cara na rua. E, aliás, eu quero saber a opinião do povo. E pegar as empresas desses caras, que são empresas maravilhosas e fantásticas, e fazer uma licitação nova para empresários bons que nós temos no Brasil, que fazem do Brasil a 10ª potência econômica, e pronto, acabou. Era essa a minha opinião. Eu vou parar por aqui, porque eu fui censurado violentamente pelo Agostinho, que não me deixa falar os outros nomes que eu queria falar aqui, mas o Agostinho não me deixa falar. Todo mundo sabe. Qualquer reclamação, dirija, por favor, ao Agostinho, que já foi um cara muito combativo, hoje já, infelizmente, não é mais. Mais combalido do que combatido. Mais combalido do que combatido. Eu não sou nem combalido, eu acho que eu sou... O que eu sou? Exprimido, vamos dizer assim. Eu sou muito mais exprimido do que qualquer coisa. Mas durante a Operação Lava Jato, porque o detalhe é o seguinte, o cara pode estar reabilitado e tal, mas quando ele for nos restaurantes, quando ele frequentar lugares públicos, ele ainda vai ser lembrado como ladrão, quem quer que seja. Vai ser lembrado como ladrão. Isso aí ficou marcado. E muito pela participação ativa da imprensa brasileira. Eu não li o artigo de quem me desculpe eu não ter lido, mas que a Operação Lava Jato foi uma operação de mídia. Que operação de mídia? Os caras roubaram bilhões dos cofres públicos. Que operação de mídia? A imprensa brasileira só fez o que sempre faz. Ela é combativa e mostra a roubalheira, a ladruagem, a sacanagem, entendeu? Nós não roubamos ninguém, nós só falamos de quem roubou. Olha, excessos da Polícia Federal. Pode ser que tenha cometido um ou outro agente, pode ser que tenha cometido. Daqui a pouco vão enforcar em praça pública aquele japonês. Daqui a pouco é isso que vai acontecer. Né?
E não só a Lava Jato, em curso um processo de reabilitação de gente que não participaria nunca mais da vida pública brasileira. Pô, a extinção da prisão em segunda instância foi para soltar o Lula e Companhia Limitada. E soltando o Lula e Companhia Limitada, soltou não só o Lula e Companhia Limitada, como um monte de bandido, traficante, vagabundo e sem vergonha. Esse é o grande detalhe. Então não é só Lava Jato. As decisões tomadas ultimamente pelo nosso Supremo Tribunal, que eu respeito, é de pessoas notáveis e tal, são decisões que favorecem muito mais o bandido do que o mocinho. Essa é a grande realidade. Os bandidos vão para a rua, ficam cada vez mais ricos, têm poder e influência, nem tanto, né? Nem tanto. Tem político que perdeu completamente. O Lula já não é mais o mesmo cara que era antigamente. Já não é mais aquele cara, aquele Lula que provocava reações que iria para o Nordeste, nem o padre Cícero provocava reações que o Lula provocava. Hoje a opinião do Lula, ela pode ter importância dentro do PT, mas não tem importância no contexto político nacional. O que ele fala não tem tanta importância, porque o cara está com aquela marca, está com aquela digital. E os outros todos estão com a marca digital de roubarem o Brasil, lesarem a pátria e meterem a mão. Então, para mim, se acabaram com a prisão em segunda instância, se acabaram com a Lava Jato, isso era até previsto, porque estava bom demais para ser verdade. Quanto ao Douglas Santucci, eu sempre disse e direi, né? O Douglas foi o repórter que, com respeito a todos os outros repórteres da minha categoria, que eu respeito muito, o Douglas foi o repórter que melhor cobriu a Operação Lava Jato. E, por incrível que pareça, as decisões eram tomadas todas durante o Brasil Urgente. Maioria, normalmente a maioria. Os principais furos da imprensa do Grupo Bandeirantes durante a Lava Jato foram dados durante a Operação Lava Jato. Do começo ao fim. Por exemplo, o Lula preso foi lá dentro do Brasil Urgente. O Lula solto foi lá dentro do Brasil Urgente. E assim por diante. Preciso falar os outros nomes, Agostinho, dos que foram presos, anunciados. O exemplo está dado. Outra censura do Agostinho que me permite falar os outros bandidos que foram presos, o Odebrecht, por exemplo. Também. Estão presos. Quer que eu estenda a lista, Agostinho? Tá bom. Não, tá vendo? Eu sou cerceado na minha capacidade de expressão pelo Agostinho Teixeira, que foi um dos grandes repórteres que eu conheci, um dos mais combativos que eu conheci, que agora me censura, e eu sou um cara que eu respeito a hierarquia. Se o Agostinho falou, tá falado, porque ele é meu amigo, meu irmão, e ele manda aqui. E o Douglas Santucci foi o repórter que disparadamente melhor cobriu a Lava Jato. Ele tinha informações que um grande repórter tem e sempre deu as informações em absoluta primeira mão. Então aqui, data vênia, como dizem nos tribunais, nós temos que tirar o chapéu para o Douglas Santucci, que fez a melhor cobertura da Lava Jato, o melhor possível. Foi melhor até que o Moro. Todas as notícias que os caras davam uma hora depois, davam depois do Brasil Urgente. Eu estou enganado, Douglas, e parabéns pela cobertura, que você sempre foi para mim uma grande revelação do Grupo Bandeirantes, e graças a Deus o Grupo Bandeirantes continua revelando cada vez mais pessoas. O Douglas, entre esses meninos revelados pela Bandeirantes no contexto nacional, né, o Douglas se destacou demais durante a Operação Lava Jato. Né? Eu estou pensando aqui, existem pessoas que se destacam em determinadas coberturas e aí viram grandes estrelas nacionais. Eu me lembro, por exemplo, do nascimento, da morte do Tancredo. Lembra disso, Agostinho? O nascimento aqui foi exatamente, e tal, e depois virou esse grande jornalista que é. Assim aconteceu com o Douglas Santucci. Olha, a pessoa certa, Jato, no horário certo, no local certo, né? Muito obrigado. Você está falando de mim ou não? Também, óbvio, mas no caso do Douglas. Né? Não, do Douglas Não é? Eu não. Eu simplesmente transmiti ali as informações e tal. O que eu quebrei de pau com esses bandidos que foram presos pela Lava Jato, do goleiro ao ponto esquerda. Quebrei o pau com todos eles. E devo ao Johnny Saad, à família Saad, não ter sido mandado embora da Band e da Bandeirantes.
porque ligavam todo dia para me mandar embora da Bandeirantes. Essa é a grande realidade. Porque eu descia o cacete nos caras. Descia. Porque agora não sei se vale a pena descer mais, porque eu vou contar uma coisa para você. Eu não acredito em imprensa livre, sinceramente. A liberdade maior que eu tive durante todos os meus anos de carreira, e são quase 50, a maior liberdade que eu tive foi dentro da Bandeirantes. Não é? Mas hoje em dia, o que adianta ter imprensa livre se você tem político que prefere ficar do lado do bandido do que do lado da sociedade? Você tem ministros aí do Supremo que eu respeito pra caramba, mas que dizem, vamos seguir a lei ao pé da lei e favorecem políticos bandidos, operadores financeiros bandidos, até doleiros bandidos, entendeu? Donos de empresa bandidos. Então, o que adianta você ter imprensa livre? Não adianta nada se os poderes constituídos nesse acordão todo para salvar o Brasil incluíram bandidos no meio. Se até o presidente da República foi lá fazer acordo com o Valdemar, com o Roberto Jefferson e daí por diante, então nós estamos na roça. O que adianta você fazer imprensa livre? Começar a fazer programa infantil aqui. Tem a música do Carequinha aí, depois a gente toca a música do Carequinha. Toca a música do Carequinha. O que é isso aí? Tem ligação já para me mandar embora da televisão. É a ligação já para me mandar embora. Já é a ligação para me tirar da Band aqui. Aliás, eu também. Não, estranho não. Deve ser tão ligando aí de algum lugar. O cara mais justo comigo aqui, e foi o Garrafa que atendeu o telefone. Não foi, Garrafa? Foi os caras me botaram no jornal, que é o principal jornal da rádio. Eles sabem que não dá certo. É que nem um dia a Marlene Matos falou assim, ô Datena, você vai intermediar o debate da Band. Eu comecei a rir, estava com o Cajuru do lado, mas rimos assim. Ela falou assim, mas Datena por quê? Eu falei, ô Marlene, você imaginou eu intermediando um debate? Candidato, seu tempo já acabou, pô. Eu já falei aqui, caramba. Pô, vai continuar falando por quê? Aí o cara, olha, aí um pergunta pro outro, olha, o senhor fez isso e tal. Não, pera aí, eu sinto muito, mas você tá mentindo aí. Eu tô aqui, mas você tá mentindo. Imagina, eu falei, Marlene, o debate não dura um minuto, vai todo mundo embora, porque eu vou meter o pitaco lá. Né? E outra coisa é me botar em jornais muito importantes assim, porque não dá certo. Aí eu fazia o comentário do Primeira Hora, eu era o comentarista que abria o Primeira Hora, que aliás é o principal jornal da casa disparado, né? E o Agostinho gostava, porque o Agostinho é meu amigo, ele torce por mim como eu torço por ele. A vitória de um amigo é mais do que a sua própria vitória. Bom, o segundo comentário, o Garrafa falou assim, olha, o presidente ligou aí, eu falei, o Johnny? Ele falou, não, o Temer. Aqui no comentário da Primeira Hora, desci o cacete no Temer, e o Temer ligou pro Garrafa, ele não ligou pro dono da televisão, ligou pro Garrafa e falou assim, olha, eu quero falar aí com o Datena, porque ele tá metendo pau em mim e eu não mereço isso que ele tá falando, eu queria falar na rádio. Depois ele fez uma entrevista comigo, que foi um dos maiores momentos da minha carreira. Por quê? Porque depois dessa entrevista eu fui para Ilhabela, me lembro direitinho até hoje, de lá eu entrevistei o Gilmar Mendes, logo depois eu fui para a praia tomar uns gorós e me ligou uma moça, falou assim, oi, bom dia. Eu falei, bom dia. Era boa tarde, foi depois do programa da rádio, que aliás tem uma audiência enorme do litoral e a gente agradece a Netuno, Povos e o povo do litoral, que todo mundo ouve a gente também lá. Todo mundo que estiver ouvindo a gente. Mas o lance é o seguinte, eu recebi a ligação e falei assim, eu sou secretária do senhor Jô Soares, você pode falar com ele? Eu falei, pô, se eu posso, o Jô sou fã dele, incondicional, é meu ídolo. Aí o Jô pegou o telefone e falou assim, Datena, eu fiz não sei quantas 1000 entrevistas. A melhor entrevista que eu vi com o presidente da República foi a sua entrevista com o Temer. Aí eu comecei a chorar. Porque o Jô Soares falar isso para você é ir para a galera, né? Então, isso tudo foi durante essa bagunça gerada pela corrupção no Brasil, entendeu? Então o Douglas tem um papel primordial nisso. Eu não só queria dar os parabéns a ele, mas reconhecer
o trabalho do Douglas Santucci nessa cobertura, porque todas, olha, pode ter passado uma, mas não me lembro, todas as grandes informações que saíam naquele horário, não sei até se não faziam de propósito, mas o Douglas já dava antes as informações, porque ele tinha fontes, um grande repórter tem fontes, e a gente furou todo mundo em todas as notícias dos caras que iam para a cadeia, e depois dos que saíam da cadeia. Então foi um trabalho brilhante, foi um trabalho legal que a gente tem orgulho de ter feito, né, Douglas? E parabéns a você. Muito obrigado, Datena. Com certeza foi fruto aí de muita dedicação, já que é o que você comentou, é a manutenção das fontes, a responsabilidade, porque a gente foi duro, a gente não foi mole com a Lava Jato, não. Inclusive o próprio Datena, quando tinha que criticar, criticava, quando tinha que dar aí os louros para a Lava Jato, deu. Então a gente foi muito justo durante todo o processo. E o grande segredo foi justamente a agilidade e o que você falou, viu, Datena, da liberdade que a gente tinha de expressão. Falou, é porque o Datena pode falar o que quiser. Eu nunca, em 6 anos de Operação Lava Jato, recebi uma orientação. Douglas, puxa para esse lado, economiza ali naquele empresário. Nunca. A liberdade de expressão foi 100%. Em 6 anos de Lava Jato, nunca recebi nenhuma orientação editorial. Apenas responsabilidade, cheque os fatos. E isso a gente fazia aí com grande responsabilidade mesmo. Entre os furos aí, Datena, acho que o que mais repercutiu, e que até hoje eu recebo viralizado em WhatsApp, em redes sociais, foi do Lula milionário, quando a gente descobriu ao vivo no Brasil Urgente as cadernetas aí de previdência de 12 milhões de reais envolvendo o ex-presidente Lula. Além de, por exemplo, quando divulgaram as ligações, né, tivemos as ligações envolvendo Lula e Dilma, em que ela queria dar uma garantia para que ele não fosse detido, a do Bessias. Então, realmente, se não foi... com certeza foi de propósito, né? Todos sabiam ali que a gente estava com muita agilidade. Era tudo muito rápido. Isso que foi aí grande parte desse sucesso da nossa cobertura, porque era tudo muito rápido. Quando eu estava ali posicionado e checando as informações, inclusive com um computador em frente atualizando o sistema da justiça, dos principais processos, para ver se tinha entrado alguma coisa, e sempre entrava na hora do Brasil Urgente, a gente trazia aí... Ser o pulo do gato. Exatamente. Além das informações que o repórter deve ter, o Douglas fazia o que fez uma menina lá de Curitiba, né? A casa caiu para a Universidade Federal do Paraná, porque uma menina estudante de jornalismo que nós entrevistamos aqui, e o Agostinho lembra disso, eu não sei por que então não contratamos essa menina, porque eu sugeri. Você falou no dia lá. Contratasse. A menina entrou no portal Transparência da Universidade do Paraná. E o Douglas deu essa notícia também. Eu lembro também. E essa menina no portal Transparência, ela descobriu uma maracutaia desgraçada que estava sendo feita na Universidade do Paraná. Grandes repórteres fantásticos, não tiveram essa ideia. E a menina, que era uma estudante de jornalismo, fez a casa cair para um sistema de corrupção que tinha dentro da Universidade do Paraná. Quanto a essa história do Lula milionário, eu juro por Deus, pela saúde dos meus filhos e netos, que é a coisa que eu mais preservo, e da minha querida esposa, que é a razão da minha vida. Eu lembro direitinho, né? E eu espero nunca usar a minha esposa em nenhum processo em que eu fale assim, mas minha mulher é que fez isso, pena que ela já morreu. Eu jamais faria isso, Eu prefiro ir para a cadeia, ir preso e morrer, do que usar a minha mulher como testemunha morta da história. Eu não faria isso. O cara disse que ama e tal, eu disse, não, eu não queria. Quem queria era minha mulher, né, que morreu e tal. Eu não faria isso. Então, o lance é o seguinte, quando o cara falou, o Douglas falou, foram bloqueados 9 milhões do presidente Lula, eu levei um susto, cara. Juro por Deus, mas foi verdade. Não é e tinha palhaçada, acabado não. de entrar no sistema. Naquele minuto entrou no sistema, abri, dei a notícia, foi realmente uma surpresa. Ninguém sabia, ninguém tinha conhecimento, né? E o Douglas falou assim, e não é só isso que ele tem, não. Ele tem 27 milhões. É que o Moro mandou bloquear 9 dos 27 milhões. Pelo que constava aí, acho que era 27 milhões. Né? E quando eu soube disso, foi um choque para mim. Porque, por exemplo, de uns tempos a essa parte, eu sempre ganhei muito bem em televisão. Não é?
Eu tinha ali, no máximo, eu tinha 1,5 milhão, 2 milhões na conta. Em quanto tempo de profissão? Em muito tempo de profissão. Muito tempo de profissão. Foi antes até acho que foi antes da decisão judicial em que eu perdi 10 milhões de dólares em propriedades e tal, mas em dinheiro vivo eu não tinha grana, não chegava a 1,5 milhão, 2. Eu não consegui guardar essa grana toda. Eu não amealhei essa grana toda. Nem patrimônio eu conseguia chegar ali perto naquela época. E eu levei um susto quando, olha, 9 milhões do Lula foram bloqueados. Eu falei, pô, eu jamais imaginei que o Lula tivesse isso. Sério, eu fiquei assustado. E aí um assessor dele ligou e disse assim, o Datena, olha, não é bem isso aí é dinheiro de palestra. Eu falei, vai dar palestra assim no raio que o parta, 27 conto, cara. Vai dar palestra assim em Marte. Lembra disso, Douglas? Lembro. Aí o cara mentiu pra mim. Porque eu falei assim, então põe o Lula pra falar comigo aqui. Ele falou, não, o Lula, porque morreu, nunca tinha morrido um cara importante da vida dele, do PT e tal. O Lula tá no velório. Era mentira, porque o Lula estava dando uma entrevista ao vivo para o canal do Trajano, que aliás é um grande jornalista que eu respeito, e gosto do Trajano como comentarista esportivo, sempre gostei como comentarista esportivo, mas o Lula ao mesmo tempo estava dando entrevista para o Trajano, e o cara mentindo dizendo que o Lula estava no velório, e que não podia entrar comigo ali. Falei, põe o Lula para falar comigo aí, então, que eu quero saber onde é que ele arrumou esses 27 contos aí, velho. E não era o total do que ele poderia ter. Eu levei um susto mesmo nesse dia. E daí por diante, né? Daí por diante, Douglas. Então, parabéns aí pela sua atuação. Cara, eu não pensava que foram 6 anos seguidos, hein? Porque passou tudo tão rápido como na vida. Tudo passa tão rápido, não é? Naquela época eu tinha cabelo preto, Agostinho. Tá certo que eu pintava já o cabelo, né? Mas eu tinha cabelo preto, depois eu parei de pintar e ficou branco. Mas parabéns mesmo, eu realmente ali, o Grupo Bandeirantes começou a reconhecer um dos seus grandes jornalistas, que é o Douglas Santucci, que aliás é como o Agostinho, competente pra caramba, fantástico pra caramba, mas se vocês conhecessem, por incrível que pareça, o ser humano supera a obra. É a mesma coisa do Agostinho, o Garrafa e daí por diante. É impressionante como eles, como pessoa, são ainda melhores do que como repórteres, e parece que isso é impossível, porque eles são super competentes. Parabéns, viu, Douglas? Muito obrigado, Datena. E um ponto só, em relação à saída do Deltan Dallagnol, que deu início a tudo isso, o primeiro desmanche da Lava Jato foi feito por Sérgio Moro. Quando ele saiu, ele levou todos os chefes, o chefe da Polícia Federal, o chefe da Receita Federal, e começou a enfraquecer, começou esse desfalque. Ele tentou ir para o Ministério da Justiça para mudar, para criar uma lei anticorrupção. Não conseguiu. Deltan Dallagnol girou esse país atrás de assinatura. Lembra das assinaturas do Deltan? Girou o país, igreja por igreja, comunidade por comunidade, para o projeto anticorrupção. Nada também. Ou seja, o resumo da obra e a lição. É muito difícil mesmo criar algo anticorrupção, porque é preciso passar por políticos, pela Câmara, pelo Senado, pelo Congresso. Só que o maior poder, só que o mais difícil de se conscientizar, está na mão do eleitor esse ano, daqui a 2 anos. Preparação da política e o voto. Só assim vai ter medida anticorrupção. Não dá para esperar nada que a Justiça faça ou que o Congresso atual faça. Não vai ter medida anticorrupção, a Lava Jato vai ficar como símbolo de excesso. Olha, a Polícia Federal cometeu excessos. Pô, se o cara da Polícia Federal, se 2 cometeram excessos, deviam ser mandado embora, ir para cadeia. Não acabar com a operação que visa acabar com a corrupção. Então não vai ter. Nos próximos 50 anos você pode esquecer. Os corruptos vão continuar os mesmos, vão ter novos corruptos, normalmente sucessores desses corruptos, e pronto, acabou. O que me preocupa muito é que, junto com isso, vem a entrada do crime organizado no meio da política, que o crime organizado está enraigado, elegendo cada vez mais gente que representa o crime organizado dentro da política, além dos corruptos de sempre. É isso que os políticos do Brasil estão fazendo, estão permitindo, né,
políticos e gente da justiça. Estão permitindo que o crime organizado entre na política junto com esses corruptos. Fica uma coisa só, mas é muito mais grave, porque bandido, você sabe, não tem ética, mas tem código. E mexeu com eles, os caras matam e acabou. Não tem conversa. E tem muito político eleito sob a égide de crime organizado e daí por diante. Inclusive aqui em São Paulo, com certeza já tem gente financiada por organização criminosa. Infelizmente, é isso que acontece. Mas a gente vai fazendo o nosso trabalho até o dia que deixarem. Não é isso? Parabéns, então, Douglas. Valeu, Datena. Muito obrigado pelas palavras. A gente só é isso por causa do espaço e da confiança que você dá também aí como capitão dessa cobertura, tanto na rádio quanto na televisão. Então, obrigado pela confiança, pelo espaço de sempre. Sou apenas um apresentador de programa popular. Agora, o lance é o seguinte, sou mesmo, também não quero ser mais que isso. O lance é o seguinte, a saída do Deltan Dallagnol, o Moro saindo da posição que ele estava no governo Bolsonaro, não é? Em que o Bolsonaro percebeu visivelmente que ele estava se reforçando como candidato que se oporia a ele mesmo, Bolsonaro. Você acha que o Moro está enfraquecido para as eleições de 22? Acho que não, Datena. A popularidade aí continua em alta. Grande parte da eleição do próprio Jair Bolsonaro foi em relação ao anti-PT, que se chamou, mas a anticorrupção mesmo, que foi gerada pelo Sérgio Moro. Então, ele, é claro, antes eles estavam unidos, agora teve essa separação dos moristas e dos bolsonaristas, mas ele segue bastante forte e popular. Olha, obrigado ao nosso Douglas Santucci, parabéns.